Eu quero pedir para vocês, por favor, ir colocando o nome da cidade que vocês, da onde vocês estão falando, da onde vocês estão participando. Por favor, eu falo de São Paulo, capital. Aqui em São Paulo está muito frio. De manhã está um gelo, à noite está um gelo, à tarde fica mais ameno, com aquele solzinho, céu limpinho. Então, fica um clima gostoso à tarde. Mas durante a manhã e a noite, a temperatura cai muito, fica muito gelado, muito frio mesmo. Então eu gostaria de saber de onde vocês estão falando. Porque o que eu vou falar, eu gostaria de saber porque o que eu vou falar tem a ver com o lugar de onde você mora, tá? Sejam bem-vindos à live. Boa noite a todos. A live de hoje é o plantão dos macarrões. Onde eu vou responder sobre as perguntas que vocês me mandaram na caixinha no meu stories. Para falar sobre as perguntas que vocês me enviarem aqui. Tem um balãozinho aqui com uma interrogação e vocês podem mandar para mim a sua pergunta a partir de agora, tá? Eu vou respondendo sobre por ordem de envio. Então manda para mim, vai mandando já, você que tá entrando, você que já entrou, manda para mim as perguntas aqui, não nos comentários, por favor, aqui no balãozinho tem uma interrogaçãozinha que fica mais fácil para eu ler a pergunta e ir respondendo, tá? Quem quer tirar a dúvida, falar sobre o seu problema, tirar a dúvida, manda uma solicitação para entrar na live e falar comigo ao vivo, tá? Sobre o seu problema, sobre sua dúvida. Se você está iniciando na confeitaria e tem dúvidas sobre equipamentos, sobre ingredientes, manda para mim a solicitação aqui para entrar ao vivo comigo. A gente bate um papo, você fala sobre as suas dúvidas e vou procurar te ajudar. Se você já tem experiência com os macarrons, mas mesmo assim tem problemas, tem dificuldades, tem dúvidas, manda também ou a solicitação ou a sua pergunta aqui nesse balãozinho que tá aqui embaixo com uma interrogação. Já tô esperando, já tá chegando, já tem perguntas aqui para mim e quanto mais cedo você mandar, eu vou respondendo por ordem. Só que eu entrei nessa live fazendo uma pergunta. Da onde você tá falando? Da onde você está falando? Não, da onde você está assistindo a minha live? Que cidade? Qual lugar do Brasil? Ou qual país que você está falando? O que eu quero saber mais ou menos aqui, da onde vocês onde vocês estão localizados, porque eu quero falar sobre uma pergunta que me fizeram. Um pouco, e eu vou responder aqui, tá? Na live. É interessante a pergunta. Por isso que tem a ver com onde você fala, a sua localização. Eu gostaria de saber. Se você puder colocar aqui nos comentários para eu ir olhando e identificando, tá? Eu falo de São Paulo, capital, e aqui tá bem frio durante a manhã, à tarde fica um pouquinho mais ameno por causa do sol, mas à noite, por exemplo, agora tá um frio, tá gelado. Eu tô com um aquecedorzinho aqui no meu pé, porque senão eu não vou aguentar tão gelado que a minha cozinha está. Então já tá chegando as perguntas e eu vou começar a responder, tá? Eu vou colocar Doce Vida Brasil na live.
Eu tenho uma solicitação. Para entrar na live. Eu aceitei Doce Vida Brasil e tomara que não seja engano, tá? Eu aceitei. Se você tiver alguma pergunta para me fazer ao vivo, manda a solicitação e eu te coloco na live para conversarmos sobre a sua dúvida. Oi, boa noite. Oi, Meire, eu acho que foi a solicitação de outra pessoa. Mas eu tinha solicitação aqui sua, Nestor. É o Nestor. Sim, isso, eu que te mandei. Ah, então tá. Não foi engano, não, né? Não, não Ah, foi então engano. tá, Nestor, tudo bem? Prazer falar com você. Tudo ótimo, graças a Deus. Eu acabei de chegar de São Paulo. Você tá em que região? Eu moro em Caraguatatuba, no litoral norte. Ah, que legal. Tá frio aí, né, então? Tá friozinho, mas aí em São Paulo tá mais Aqui frio tá do que aqui. muito gelado. E eu sou É, mas friorenta hoje fez um dia. a vida toda. Hoje fez um dia bem gostoso aí. Fez um Sim, dia à bem tarde, né? ensolarado, né? Assim, umas 11 É, horas para até mais ou menos 2 horas, tava bem gostoso. é isso mesmo. Nestor, Sabe por que que eu te chamei? Você que falou eu quero uma saber. coisa que me chamou a atenção aí, que é uma dúvida. Ah, fala. É, eu tenho uma dúvida em relação, por exemplo, a umidade do ar aqui é muito alta, né? Em torno de 88%, Durante o 90%, ano é todo. bem úmido a região. É. Então, o que eu tenho feito? Durante a preparação dos meus macarrons, eu optei em ligar o meu forno a gás e deixar a porta aberta para climatizar a minha cozinha e tirar um pouco dessa umidade. Mas a Hum, minha dúvida é a seguinte, porque alguém me falou assim também, se você ligar o ar-condicionado, você também tira essa umidade. Você Com sabe se essa informação procede? assim, vamos pela lógica, né, do ar-condicionado, por exemplo. Tá. A lógica é o seguinte, do ar-condicionado no caso, né, sabemos que o ar-condicionado realmente ele tira a umidade do ar, tanto que, por exemplo, tanto o ar gelado quanto o ar quente do ar, ele tende a ressecar a pele, né? Sim. A gente sente isso na pele literalmente, né? Principalmente quem tem problema respiratório, por exemplo, sente muito, porque resseca, né? A narina. Então, isso realmente, Sim. logicamente, faz sentido, né? Mas o Certo. que não procede para efeito, para fazer macarrons, por exemplo, pela sua técnica, que é o italiano, né? Sim, é o merengue que eu utilizo. Então, você pode usar a sua técnica tranquilamente. Eu estou falando porque eu já sei qual é a técnica que você usa, tá? Que você já falou. Uhum. Então, que é o italiano. E isso aí não tem nada a ver, não vai influenciar para você ter resultados de 100% de aproveitamento. Não vai influenciar se o seu macarrão vai sair rachado, torto ou é, com a casquinha fina e quebradiça. Isso não quer dizer, se você fizer o Uhum. uso do ar-condicionado ou do calor do forno convencional, com a porta aberta, que ele vai te proporcionar aquele macarrão sequinho embaixo quando você tira do teflon ou do tapete de silicone. Então, ter uma receita, seguir a sua técnica é importante. Eu sempre falo isso, é importante porque para mim é mito, tá? Essa Uhum. questão. Por que que eu tô falando isso, Nestor? Você me conheceu agora, né, como você falou. Você já tinha me falado, né, que você me conheceu agora, recentemente, semana passada precisamente, né? Sim, sim. Então, Na live na, com a na Nath. live, Aquela live na live com a maravilhosa. Nath, Nath maravilhosa, né, também. Então, por que que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu comecei a fazer macarrons e eu tinha todos os problemas do mundo, todos esses que eu citei aqui agora,
Eu fiz a loucura de comprar um desumidificador de ar, que ele é 2 em 1. Ele é ar-condicionado e desumidificador de ar. Na época, 2017, eu paguei R$ 2.000 nele, porque eu Nossa. tinha que entregar 600 macarrons e eu não estava conseguindo. E eu achei que era por causa da umidade do ar que estava me prejudicando. Então eu saí, aliás, meu marido Nossa. saiu, porque eu pedi desesperadamente, para que ele trouxesse um desumidificador de ar para que eu conseguisse ter os resultados, aproveitamento da receita. E, no entanto, ele foi lá, comprou, trouxe, eu liguei. A minha cozinha chegou a 24% a umidade relativa do ar. Pela lógica, teria que dar certo, não é? Só que Sim. continuou dando errado. E eu continuei perdendo as receitas. Então, ter uma receita e seguir todo o processo faz parte, mas o que vai influenciar nos seus resultados é se você conhece a técnica de execução do macarrão, se você está usando um equipamento confiável, que é como o termômetro de espeto, ou, né, o termômetro confiável para medir a sua calda, se você está usando a panela adequada para fazer a sua calda do merengue italiano. Se você está usando, principalmente isso, se você está usando uma farinha de amêndoas boa, de qualidade, e que ela esteja apropriada, adequada para o uso, para fazer os macarrons, tá? Então é mito, e eu tenho isso comprovado, porque eu passei por isso, eu passei por essa experiência, e de nada valeu esse desumidificador de ar e o ar-condicionado aqui, tá? E eu comecei essa live perguntando da onde, para saber da onde cada um tá falando, tá assistindo essa live. Porque é sobre isso que eu quero falar, tá? Quando você tem conhecimento da técnica, não só o conhecimento da técnica, mas trabalhar com produtos de qualidade, como a farinha de amêndoa boa, conhecer a característica dessa farinha, ter utensílios, equipamentos que vão te proporcionar todo o resultado, como o tamanho da panela, aquele termômetro para medir a calda, é que vai fazer com que você tenha 100% dos resultados. Tá? É muito mais importante ter esse conhecimento do que achar que tudo isso esses fatores externos, que para mim é mito, nesse caso do ar-condicionado, é que vai te dar os resultados dos macarrões perfeitos. Mas é muito interessante você comentando isso, porque assim, faz o quê? Um mês que eu comecei a fazer macarrão. Um Mas mês. você é Então, confeiteiro assim, eu tô muito ou... recente. Eu trabalho com confeitaria há 1 ano e meio. Ah, tá. De bolo, de doces em Uhum. geral. Mas o macarrão era uma vontade que eu sempre tive e como aqui na minha cidade ninguém faz, só em São Sebastião, que é uma cidade Uhum. vizinha, eu falei, gente, por que não investir numa coisa que ninguém faz, né? Eu Ai. gosto muito do que o que ninguém faz. Eu gosto de procurar o que ninguém faz e tentar fazer. Uhum. Mas eu sei que o macarrão é o terror de todo confeiteiro, né? Todo mundo fala isso. Que todo mundo tem muito É. medo. Hoje em dia eu entendo o porquê. Realmente é um doce muito delicado, é isso que você colocou agora. Tem todo um processo de técnica, de uma farinha boa, tem todas as etapas que você não pode pular. Exatamente. E assim, a cada dia a gente vai percebendo uma coisinha, outra coisinha. Por exemplo, meu termômetro estava descalibrado e eu não Como? sabia. E eu estava Travou e eu não entendi do termômetro. Por favor. o termômetro estava descalibrado, entendeu? Uhum. E aí o meu de espeto e o meu a laser estava funcionando ok. E eu tinha perdido uma receita, murchou tudo, ficou uma gelatina, uma coisa horrível. Eu achei que era da farinha de amêndoa. Ou
do forno, porque eu também comprei um forno novo, com distribuição Qual que de você calor, usa, o tudo forno? bonitinho. Eu uso um da Victor, que ele é elétrico e tem cinco É, prateleiras. eu não entendi. Qual que é? Victor? Isso, da Ah, Victor, um elétrico. eu conheço. Só que, como a Nath falou, né? Uhum. Essas bandejas furadas, elas não ajudam, né? E eu achando que estava tudo resolvido os meus problemas. Só que não. Eu tive que comprar outras bandejas, adaptar, colocar bandeja dupla, melhorar a distribuição, saber em qual posição do forno eu ia adequar essas bandejas. Não são em todas que dá para assar. Muitos Ah, macarrons que ficam na borda da bandeja não ficam legal. Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Cada dia é uma novidade. Eu falo que cada dia é uma surpresa, que pode ser boa ou ruim. então, é que, por exemplo, eu e a Nath, a gente tem temos o macarrão em comum, né? Só que nós temos linha de trabalho diferente. A receita dela é totalmente diferente da minha, Sim, tá? Então, eu sugiro que e pôr a mão na massa é a parte mais importante para você começar a aprender. Se você não põe a mão na massa, se você não erra, né, você não vai aprender, você não vai ter conhecimento, não vai adquirir conhecimento, né? Mas exatamente. é mito para mim, é mito, tá? Tudo que eu falo aqui é com relação ao método macarrão 100%, que é o método que eu desenvolvi. Então, é mito Uhum. essa questão de que o ar-condicionado vai ajudar, tá? Eu acho que tem que ter conhecimento, saber conhecer a farinha quando ela está úmida. Você pode se antecipar no preparo, fazer uma pré-secagem. A Sim, sim, farinha, eu faço isso. né? Então, esse processo é importante você ter conhecimento, né? Agora eu vou te dar uma dica. Sim, Você tem aquele termômetro de forno? não tenho. Então, olha só, sabe o que é legal? No meu, como você falou, eu só vou dar essa dica para você porque você falou a questão do seu forno, você falou que lá dentro ele não tem bandejas que não assa legal e tal, não é? Isso. Então, tem um termômetro de forno que eu não lembro a marca, porque eu não uso e também eu vou Uhum. falar para você, vou dar essa dica que tem alunos que usam, porque tem forno, a maioria que usa é porque tem o forno analógico e como tem uma inconstância, uma estabilidade lá dentro, eles costumam usar, tá? É um termômetro Sim. assim redondinho e ele é um termômetro analógico. E você coloca Eu acho que eu lá. vi já no Mercado Livre esse termômetro. Então, eu posso até te mandar depois em box para você ver qual que Sim. é, porque eu realmente eu não estou lembrando. Esse termômetro, ele super ajuda a você visualizar, por exemplo, a temperatura que você colocou, e aí você faz o teste lá dentro, nas grades. Numa receita que você for assar, você pode colocar na grade de baixo, depois na grade de cima, para acompanhar a temperatura real lá dentro. Porque às vezes o que você coloca lá no Sim. seu painel não é o que está lá. Então eu acho que vai te ajudar bastante Uhum. a conhecer, a visualizar através desse termômetro como que está a temperatura lá dentro. Aí você coloca uma receita que você for assar, você põe lá na grade de cima, depois são 5 bandejas, né, a Victor, e aí você vai colocando ele, São então, 5. conforme as bandejas. É uma forma de você conhecer e também tirar essa, sabe, assim, às vezes que aquela dúvidazinha, né? Ah, eu acho que é o forno, acho que é. Várias dúvidas, né, Meire? Várias dúvidas. Não, mas eu falo em que essa relação no forno, né? Aí você vai Sim, ficar com sim, aquela sim. duvidazinha assim, ai, será que é a grade de cima, de baixo? Eu acho que vai te ajudar. E ele não é caro, eu acho que Uhum. uns 29, R$ 30, se eu não me engano. Tá? Ah, legal. E eu tenho uma seguidora minha, da semana passada, ela entrou numa live, ela falou que comprou 4 termômetros desse, ela colocou um em cada canto para Nossa. saber.
por que que os macarrões dela também tinham essa deficiência lá dentro, sabe? Assava num canto, rachava no outro e algumas bandejas saíam com 100% de aproveitamento. Então, eu deixo essa dica para você, tá? Sim, eu adorei a dica, ótima. Então, se eu puder te ajudar em mais alguma coisa. Não, na verdade é porque como você já tinha puxado esse assunto, eu falei, eu vou aproveitar e já vou perguntar, porque era justamente a pergunta que eu ia escrever. Você falou, eu falei, bom, vou entrar aqui na live, né? Vou mostrar a minha cara aqui, né? Vamos nos conhecer. Adorei, adorei mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, E imagina. obrigada também É por um prazer estar falando com participar, colocar você. as suas dúvidas nas caixinhas quando eu coloco lá no meu story. Sim, vai haver muitas dúvidas, eu sempre vou te perguntar. Fico feliz, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção, viu? Imagina. Por que que eu perguntei aqui da onde vocês estão assistindo? Porque dependendo do lugar que vocês estão falando, não está nem fazendo frio, né? E dependendo do lugar que vocês estão no Brasil, está muito mais frio que aqui em São Paulo, né? Porque dependendo da região, ou é serra, né? Que além da altitude, tem a questão da temperatura, do clima, né? E uma das perguntas que deixaram para mim lá era justamente, deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou ler aqui porque eu anotei, tá? Porque qual que é o maior erro das pessoas quando pensam em querer aprender a fazer macarrons? Não conhece o macarrão como um todo. A gente acha que é intuitivo, que só tem 5 ingredientes, no caso do método do merengue italiano, e que você pode fazer com tudo que você tem em casa. A partir daí começam-se os problemas. E é isso que vai causando muitas dores aqui dentro, muitas frustrações e até raiva. Porque dá raiva quando você vê que você comprou todos os ingredientes certinho, que você acha que você fez tudo certinho e você não consegue, você faz a primeira receita, não dá certo e você se conforma. Porque a primeira receita, óbvio, você vai pensar, eu não conheço esse doce, então eu acho que eu tenho que fazer a segunda, para ir conhecendo melhor a textura, para ver como que ele é, como ele se comporta. Na segunda também não vai dar certo. Aí você começa a entrar na internet para começar a pegar dicas de utensílios, dicas de ingredientes, dicas de materiais e começa aí os investimentos errados, porque fazer macarrons não é intuitivo, não é através dos achismos. Fazer macarrons exige técnica, conhecimento. Quais conhecimentos? Da matéria-prima principal, que é a farinha de amêndoas, corantes, técnicas, porque dentro do método do merengue italiano tem muita técnica. Tem muita técnica no preparo do merengue italiano, tem muita técnica na execução do processo, de cada passo ali, porque primeiro você tem que conhecer os equipamentos que são utilizados no preparo dos ingredientes, que para você ter 100% de aproveitamento na sua receita, além de tudo isso que eu falei, do seu preparo, com as técnicas, com os utensílios, com os equipamentos, conhecer tudo isso, além de tudo isso, você precisa ter também um forno adequado que vai minimizar as suas frustrações, que vai amenizar as suas perdas, que vai fazer com que você tenha uma produtividade
alcançar sua maior produtividade. E quando você não tem nada disso, é como enxugar gelo. Você vai testando todo dia uma receita e você vai ter todos os dias perdas. Porque é importante ter esse conhecimento. É muito sério, né, isso. E fazer macarrons não é difícil. As pessoas que dificultam quando elas não querem investir, né? Quando elas querem usar, por exemplo, o termômetro a laser que ela tem em casa, porque ela trabalha já na confeitaria, e ela tem aquele termômetro a laser, então ela quer aproveitar aquele termômetro para fazer a calda do merengue italiano, né? Quando ela não quer investir na melhor matéria-prima, que é a farinha de amêndoa, porque ela é cara, por exemplo. Então, fazer macarrão é como uma engrenagem. Não adianta você ter o melhor forno do mundo se você não tem conhecimento do todo, do que vem antes do forno. E muitas vezes acontece mil e uma coisa lá no forno, e eu estou falando do forno, o forno adequado para fazer macarrons, que é o digital ou o analógico com convecção. Então, quando você tem consciência e você quer minimizar todas as suas chances de perdas e de erros, tem que ter todo esse conhecimento. Aí sim, quando você começar a ter as perdas, você saber por que você está perdendo, saber o que você tem que fazer para solucionar aquele problema. Tem que investir em conhecimento, porque fazer macarrons não está baseado só na receita e modo de preparo, com diquinhas básicas, tem todo um conhecimento em todo o processo de execução dos macarrons, né? O que é o pré-preparo? É você conhecer as matérias-primas utilizadas na confecção dos macarrons, cada item, qual o melhor corante, por que usar em gel, por que usar em gotas, por que usar o termômetro tipo espeto, confiável, eliminar aquele preto, eliminar aquela balança branca. Tudo isso faz parte do que vem antes. Durante, no caso, seria a execução de cada técnica, em cada processo. Não existe receita mágica, gente, não existe. E depois, quando você já tem tudo isso, não termina ali não, no recheio. Tem o depois. Como que você vai... Por que tem que fazer a maturação? Qual é o tempo de validade? Como manter e conservá-los, como entregar para o seu cliente, tudo isso faz parte. Quem acha que fazer macarrons está lá no preparo da receita e modo de preparo, está enganado. E aí, com as desinformações ou muitas vezes com as informações equivocadas, é que vocês vão ter muitos problemas na hora de fazer macarrons. Principalmente as pessoas que têm uma receita e começam a fazer modificações aqui. Eu vou tirar o açúcar de confeiteiro e vou pôr o impalpável. Porque o açúcar impalpável, todo mundo fala que tira a umidade, ajuda a tirar a umidade dos macarrons. E aí, se a sua receita não tem açúcar impalpável e você tira o que você está usando e põe o açúcar impalpável, provavelmente vai dar muito ruim, porque ela tem uma estrutura com os ingredientes que ele já tem diferente. Quando você tira uma coisa da sua receita e você coloca outra que não tem aqui, vai começar aqui os seus problemas, porque você vai começar a fazer colchas de retalho, Frankensteins, vai colocando aqui um monte de coisa
que não precisa, que não contém na sua receita. E aí, ao invés de você fazer macarrons, você vai começar a fazer coxas de retalhos ou Frankensteins. Geralmente são Frankensteins, porque o que sai lá do forno é medonho, né? Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Deixa eu ver aqui. A Doce a Vida Brasil. Tá. Aqui não termina a sua pergunta. A Doce Vida Brasil. Boa noite. Meu forno é elétrico com convecção. Com ele consigo fazer? Qual marca a Doce a Vida Brasil? Poderia falar para mim, por favor, que eu já te respondo. A Doce Vida Brasil é... Oi, Cecília. Fala do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda à live. Como fazer metade da receita se o bowl da batedeira é grande e o globo não mistura pouca quantidade? Também já vou te responder essa pergunta, tá, Ana? Oi, Deluca, Jadson, não lembro. Meire, meus últimos lotes de macarrões ficam muito frágeis, cascas fininhas e frágeis. A Doce dos Anjos, gosto de pezinhos altos, como fazer para deixar? Já vou responder a todos, tá? A Doce, gente, a Doce a Vida Brasil. Qual que é a marca do seu forno com convecção? Cecília? Olha só, eu vou responder a Cecília. Cecília, qual que é a marca do seu forno? Só para eu já te falar, já te responder essa pergunta, tá? Pode me falar aqui? Eu não vi. Adoce a Vida Brasil. Eu não vi aqui a resposta, tá? Eu vou falar do forno, tá? Em geral. Olha só. O forno para fazer macarrons tem fornos convencionais, caseiros, tradicionais, que eles têm uma linha diferenciada, e normalmente ele é digital, ele também tem convecção, que é qual? É o Brastemp Electrolux Pro, o Brastemp Gourmand, né? Esses fornos, eles também têm convecção. É possível, e o convencional, tradicional, é possível fazer macarrões nesses fornos? É possível sim, tá? Só que mesmo assim, esses fornos, eles são considerados tradicionais, caseiros, só que é uma linha moderna, por isso que ele é digital, ele tem convecção. Mas o que acontece? Ele também tem instabilidade na sua distribuição de calor. Então, muitas vezes pode acontecer de não ter 100% de aproveitamento na receita. Porque os fornos que eu sempre falo aqui, que é o Mini Conve da Prática, o Progás digital ou analógico, o forno da Santec digital ou analógico, porque eles são os adequados, ideais para fazer macarrons, porque eles têm uma construção diferente desses outros com convecção digital caseiro, tá? Moderno, convencionais. Eles têm uma construção que eu considero semi-profissional, porque ele tem uma estrutura diferente. No caso de assar, a estabilidade e a distribuição de calor desses fornos aqui, eles são eficientes ou mais eficientes do que esses outros convencionais com convecção digitais, caseiros, tá? Então, é muito importante saber disso, porque para que vocês não se frustrem também, né? Porque não é porque o forno dessas marcas com esses modelos digitais com convecção vai ter
100% de aproveitamento, por exemplo. Mas é possível fazer macarrão sim nesses fornos. Só que tem no caso, essa dificuldade em manter constância no aproveitamento e a otimização de toda uma produção, tá? Então é diferente. Ana Gilda. Ai, obrigada! Imagina, Ana. A Ana falou, você é maravilhosa. Obrigada, Ana. Eu espero que tenha explicado. Eu acho que era sobre esse forno, tá? Que você falou. Não sei se é o convencional com, né, o Electrolux Pro ou, enfim. Espero que tenha te ajudado e te respondido a pergunta, tá? Doce dos Anjos. O tipo de merengue interfere? Pezão, eu acho. Eu acho que é isso, né? Pés com o francês e suíço ficam mais altos, italiano mais baixos. Eu acho que é o pé, né? Eu acho que é o pé que ela tá falando aqui. Tem 3 tipos de merengue para fazer os macarrons: o francês, o suíço e o italiano. Eles têm formas de preparo totalmente diferentes do italiano, o francês e o suíço. O merengue francês e o suíço, eles têm a macarronagem igual, mas eles têm estruturas diferentes, porque o merengue francês, você faz o preparo do merengue com as claras e o açúcar refinado. TPT é a farinha de amêndoa com açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, e você vai introduzindo no merengue esses ingredientes secos e vai fazendo a homogeneização, que é a macarronagem. No merengue suíço, tem aquele preparo da clara com açúcar refinado em banho-maria. E aí, os secos, que é o TPT, a mesma proporção do açúcar de confeiteiro, com a mesma proporção da farinha de amêndoa, também é introduzido no merengue e sendo homogeneizado, né? Então, eles têm essa forma de homogeneização de macarronagem iguais. No método do merengue italiano, nós fazemos uma massa com com que é a proporção de farinha de amêndoas, a mesma proporção de açúcar de confeiteiro com claras. A gente faz homogeniza e faz uma massa. O merengue italiano, ele é feito com uma calda de açúcar introduzido nas claras, batidas na batedeira, vira um merengue. E é feita a homogeneização em 2 partes ali do merengue, na massa. Como é uma massa, colocamos a primeira parte nessa massa, misturamos, fazemos uma homogeneização dos ingredientes para que ela fique mais leve, ela fique mais mole, para ir para a macarronagem de fato feito com a segunda parte do merengue, a homogeneização. Então, são feitos diferentes, têm performances diferentes, consistências diferentes durante e pós confecção, tá? Então, são totalmente diferentes, cada processo é cada processo. E a questão, só que, o que eles têm em comum, esses 3 métodos? A macarronagem e a farinha de amêndoa, que é utilizado. Então, tanto no merengue francês, quanto no merengue suíço, quanto no merengue italiano, tem em comum entre si farinhas de amêndoas, né, TPT, e tem também a macarronagem. O que acontece? Eu falei antes, a farinha de amêndoa mais fininha, sequinha, nessas 3 técnicas, ela vai proporcionar essas reações que eu falei antes. A massa tende a ficar mais mole mais rápido. Se é uma farinha mais seca, né, fininha, mais seca, ela vai dar uma consistência diferente na massa.
Se ela é uma farinha sequinha, mais úmida, ela vai dar uma consistência diferente na massa. Tá? Então, essa questão de ter pezinhos altos vai depender muito da macarronagem e da farinha de amêndoa utilizada nas 3 técnicas, tá? Então, quando você trabalha com uma farinha de amêndoas muito fininha e a macarronagem ela tende a ficar mais mole, a massa ela tende a ficar mais mole mais rapidamente. Por isso, ter o domínio, ter o conhecimento da matéria-prima, que eu falei antes, quando você compra aleatoriamente uma farinha, quando você não estuda e você não tem conhecimento nem informações sobre as farinhas, é aí que começam os seus problemas. Essa consistência, essa textura que precisa ter é muito mais importante do que conhecer a massa, cair em fita, fazer o 8, lava de vulcão, nada disso. Você tem que ter conhecimento e domínio da massa, tá? Porque a cair em fita é uma referência, é uma boa referência, mas se apegar no ponto de fita é um perigo, porque aqui cair em fita pode cair em qualquer momento. Só que lá dentro da massa, se não estiver perfeitamente homogeneizado, não adianta você ficar olhando cair em fita. Vai ter 1001 problema lá dentro do forno, tá? Então, essa questão de ter pezinhos altos ou baixos depende dessas 2 coisas que eu falei. Qualidade da farinha, macarronagem. E é nos 3 métodos. Por isso, por isso que são performances diferentes, né? Mas elas têm em comum a técnica da macarronagem, que o processo ele é feito igual. É a homogeneização de todos os ingredientes do macarrão. Então, obviamente que na técnica do merengue italiano tem uma massa que é pesada. Então, obviamente, tem uma performance totalmente diferente dos outros 2. Porque lá no merengue francês e no merengue suíço, é leve, é delicado. A macarronagem é diferente, mas a técnica é a mesma. É a homogeneização de todos os ingredientes do macarrão. Só que é feito de forma diferente, obviamente, né? Tem que fazer mais delicadamente, porque lá no merengue italiano é diferente a performance, tá? Por causa da massa pesada. E aí esse controle da massa que eu falei é que vai te proporcionar um pezinho mais alto, um macarrão mais gorducho, tá? A doce dos anjos. Na minha receita, percebi que os pés fica mais alto com francês e suíço e italiano mais baixo tem a ver com a receita. É o que eu já te expliquei isso, tá? São performances diferentes e tem a ver também com a técnica de execução, tá? Suspiros, Zuzica, Rosi, Meire, você deixa a calda chegar a que temperatura e você bate na assadeira após pingar os macarrons? Não. Olha só, cada chefe, cada confeiteira, cada macarroneira usa uma técnica. Tem técnica de merengue que usa a temperatura lá da calda é de 17. Tem isso, tem esse parâmetro, tá? De 17 graus a 120. Só que eu fiz 3 cursos com profissionais, altos profissionais eu fiz. O meu primeiro curso eu fiz com o Diego Barreto. Segundo curso eu fiz lá na escola do Diego Lozano. Terceiro curso eu fiz em Maringá com a chefe Lica, que ela é formada na Le Cordon Bleu do Japão. E nas 3 técnicas, nos 3 cursos que eu fiz, eu nunca vi outra temperatura
se não 118 graus. Então, eu nunca trabalhei com outra temperatura. E mas tem, né? Tem chefes e confeiteiras que usam 117 graus, por exemplo. E tem chefes e confeiteiras que usam 120. Tá? Então, eu acho que vocês têm que seguir sempre as suas receitas. E não ficar criando Frankensteins, nem coxas de retalhos. Tá? E não bato também a minha batedeira. Eu não costumo bater as minhas assadeiras, tá? Não, eu não tenho essa prática, não. Se alguém quiser participar comigo ao vivo, manda uma solicitação aqui. São os últimos minutos para essa live, tá? Hoje eu vou avisar porque na live passada eu fiquei sabendo que tinha gente querendo, já enviando uma solicitação para mim e não deu tempo. Eu saí, ela mandou, eu não cheguei a receber porque eu saí da live. Então, são os últimos minutos, tá? Então, quem quiser mandar para mim a solicitação para participar da live, manda agora, porque são os últimos minutos mesmo. Ou manda a sua pergunta ou a sua dúvida aqui embaixo, nesse balãozinho com a interrogação, tá? Porque aí sim eu tô avisando que são os últimos minutos dessa live, porque na live passada me enviaram uma mensagem falando: Meire, eu queria ter falado com você, eu te mandei a solicitação, mas você já saiu, tá? Então, tô avisando por causa disso, tá? A Doce dos Anjos mandou a solicitação para mim. Então, vai ser a última. Oi, Tudo bem? tudo bem, Meire? Prazer. Boa noite! Boa noite. Como você Meu nome chama? é Égila. Égila. Isso. Eu tenho uma amiga e vizinha que chama Églia. Conheço Quase já. igual. Já conheço pessoas. E você fala de onde? Eu sou de Mauá, o Grande ABC, São Paulo. Mauá. Você fez bastante perguntas, você tem bastante dúvida. Eu assisto bastante as suas lives, ainda não consegui adquirir seu curso, mas Obrigada. eu vou conseguir. Mas suas lives Legal. são ótimas e assim, eu melhorei bastante com os macarrons em relação só assistindo as suas dicas, as suas lives. Fico muito feliz. E você já faz macarrons, então? Efetivamente mesmo, eu faço há 4 meses. Eu fazia alguns testes com receitas da internet, mas assim, profissionalmente eu comprei um curso de outra pessoa. Então, tem 4 meses que eu faço mesmo macarrons, assim, profissionalmente, efetivamente, com receita técnica correta. E você usa o merengue italiano? Já fiz com francês, já fiz com suíço e agora eu tô testando com italiano, porque eu tinha muita dificuldade com italiano por causa da calda, pico do merengue. Então eu tinha muita, como que eu falo? Insegurança na hora de fazer italiano. E agora eu tô começando a testar e tá dando super certo com as dicas. Da panela, eu observei, aí você falou da panela, eu tenho uma panela aqui que é boa, meu fogão é de indução, então a panela eu uso só ele para fazer a calda, que é de 16 centímetros. Comprei o termômetro da Incoterm, que a oficina de mãe, a Márcia, me falou do termômetro, né? Que ela é uma grande amiga, me ajuda bastante também. Ela falou, comprei o termômetro. Aí tá dando super certo. Aí agora eu tô arriscando mais no italiano, porque agora eu tenho um termômetro melhor, né? Tem a panela correta. Aí agora eu tô arriscando mais no italiano. Ai, que legal, Égila. Fico feliz. E qual que é a sua pergunta? Então, na verdade, a pergunta eu já fiz, você me respondeu referente, que eu achava que quando eu usava... Você tá na produção agora? Eu tô vendo você de touca. É que eu trabalho no iFood. Oi? Eu trabalho no iFood. Ai, que legal! Olha, tudo bem aí, então? Aí, deixa eu mostrar. Então, porque assim, quando eu fazia com merengue francês e com suíço, eu percebi que os pezinhos vão mais alto. Por isso que eu fiz aquela pergunta para você. E quando eu faço italiano, aí você explicou referente à macarronagem e tudo mais, né?
Aí eu percebi que eles ficam um pouquinho mais baixos. Mas assim, em relação a sabor, o italiano é bem melhor, né? Textura e sabor é outra coisa, né? Nem aqui, ó. Esse aqui, Então, não sei se dá pra ver que tá meio escuro aqui. Esse aqui eu fiz com merengue suíço. Ó, o pezinho tá bem mais alto, tá vendo? esse macarrão ele tem duas cores. Tem. Eu melei o saco com roxo e tinti Era rosa a massa e você... Aí ficou assim mescladinho. A massa era rosa e você riscou Aí a o pezinho manga ficou bem mais com alto. roxo. Esse aqui foi o que eu fiz agora, antes de ontem. Recheei e agora tá maturando. Esse aqui foi com merengue italiano. Não sei se dá pra ver porque tá no saquinho. Eu tô vendo. Tá vendo? Aí eu fiz uma massa e fiz duas cores. Então quer dizer que você faz... É só para eu entender, Égila. Você tá no iFood e você vende seus macarrões com dois tipos de merengue? Não, o que tá no iFood agora é o italiano. O que eu coloquei É porque você me mostrou duas técnicas. Sim, essa outra técnica que eu fiz, mas tá aqui a gente que tá comendo. Eu, meu marido, meu filho. Ah, tá. Eu dou de brinde para as pessoas. Mas o que eu coloquei no iFood para vender, que eu coloquei essa semana, que eu não tinha colocado ainda, foi com a técnica do italiano. Entendi. Então, olha só. Além de tudo isso que eu já falei da macarronagem, você tem que lembrar, vocês, na verdade, tem que lembrar que a estrutura do merengue italiano é diferente dos outros dois. Os outros dois, eles são macarrões com massa leves e, portanto, ele tem a tendência a subir mais, ficar mais gorducho, tá? Porque ele é leve. Agora, se você sabe trabalhar com merengue italiano, e no meu caso, eu amo macarrões gorduchos, Eu acho lindo. Então você viu que os meus são altos, são gorduchos, da Márcia Carlini também é gorducho, com merengue italiano. Esse domínio da massa é que faz com que você tenha uma performance como esse, de macarrão mais gordos, gorduchos e pezinhos mais altos, além da matéria-prima, tá? Então tem que fazer... A farinha que eu tô usando, eu tô comprando por enquanto ainda numa casa cerealista próximo da minha casa, mas eu já tô pesquisando sobre a Caluzne e a Basil Fruit para adquirir essas duas marcas para fazer os testes com ela para ver o resultado, né? Assim, a que eu compro não é ruim a farinha. Eu consigo fazer, o resultado é bom. Que nessa última E por que você quer mudar? Porque são as indicadas. Eu quero testar para ver o resultado. Até mesmo eu acho que eu entendi, mas se você tem 100% de aproveitamento na sua receita com essa farinha que você está usando, você pode manter a sua produção com essa farinha, mas é importante sim você conhecer as outras marcas, porque quando der ruim aí nessa farinha do seu empório, você tem onde recorrer. Então, de 100%, eu não tenho perda de receita nenhuma, dá super certo, ficam todos com pezinhos, crescem todos. Eu só queria que ficasse um pouquinho mais alto, só isso, mas isso é questão de adaptação, né? Agora que eu comecei mesmo a fazer mais com merengue italiano, porque eu tinha muito medo de fazer, mas agora que eu tô fazendo com mais frequência, eles estão saindo cada vez melhor. E aí, quanto mais você faz, melhor ficam. Então, tem tudo isso também. Por exemplo, se você só faz uma vez por semana, a sua performance continua a mesma. Então, ele parece um anjo. É, meu príncipe. Cabelinho. Então, quanto mais você faz, melhor vai ficando os macarrons. Aí eu testei macarrons aquele tal Dover, não gostei, não deu certo pra mim. Não deu resultado. Mas é uma questão de... Eu mesma não gosto do Dover, né? Então, porque além de tudo, eu
eu não acho que tem um custo-benefício, por exemplo. É cara a Eu folha, uso né? e acaba saindo mais caro. Então, mas assim, eu sempre falo, se tá dando certo para você lá no Dover, você tem que usar o Dover, se tá dando certo. Então eu não tenho nada contra, não. Eu acho que agora, se você faz, por exemplo, no Teflon e tá dando certo, eu penso que time que tá dando certo a gente não mexe. O Dover não deu certo. Eu testei e não deu certo. Pera, que a mãe tá falando. E não deu certo. Eu realmente não gostei. Eu trabalho com suspiro, então eu prefiro usar ele pra fazer suspiros, mas pra mim uma não deu certo. Eu comprei uma E você tá folha usando o que, Égila? Eu uso O uma folha Teflon? pressionada. Eu tenho da Indaco, eu tenho aquelas folhas pretas e recentemente adquiri uma, vou até indicar para vocês, a empresa é Que Fácil. Ela é aquelas Da Que folhas Fácil? Que Fácil. Elas são mais eu grossas conheço. as folhas. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Elas, peraí, filho. Deixa eu ver se dá para mexer. Eu falei, sexta-feira eu falei dessa marca, eu indiquei também. Ela é mais grossa. Eu comprei e deu super certo. Eu gostei muito dela e é o que tá dando certo pra mim agora. Porque as minhas folhas da Indaco já tá bem velhinha já. Porque faz tempo que eu tenho elas, porque eu trabalho com suspiro. Aí como eu conheci essa empresa, aí eu comprei pra ver se dava certo. E deu super certo com elas. Então pra mim tá dando super certo com elas, mesmo sendo mais grossas. É legal. Que bom. Que bom, fico feliz. Então era isso, então era questão mesmo do pezinho, que eu achava que tinha a ver com a receita, mas é a técnica e o tipo de farinha que você respondeu lá na pergunta. Mas tem a ver com por exemplo, você usa na sua receita o impalpável? O impalpável, eu acho que é no merengue, no suíço. O açúcar impalpável? No suíço é o impalpável. Mas no italiano? No italiano. Deixa eu só confirmar, Meire, que agora de cabeça eu não lembro assim. São 3 receitas que eu tenho aqui. Peraí, rapidinho. Peraí, filho. Pera, filho. No merengue italiano, não, é o açúcar de confeiteira, é o glaçúcar. Não, eu tô perguntando porque às vezes quando a receita que vai o açúcar impalpável, a massa ela tende a ficar um pouco mais mole por causa do amido que tem, né? O impalpável vai no merengue suíço. Mas aí é outra estrutura, né? Eles têm performances diferentes. Mas se for no italiano, a massa tende a ficar um pouco mais mole. Então aí você não vai conseguir um pezinho tão alto, tá? Mas então tem a ver com a farinha de amêndoa, tem a ver com a macarronagem. E quando você tem o domínio, você consegue... Olha essa maçã. Para, filho. É pra mim. E aí você consegue fazer um macarrão com o pezinho mais alto. Tá bom então, Meire, obrigada. Tá? Obrigada por participar. Gratidão por compartilhar seu conhecimento com a gente. Tá bom? Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Então, essa é a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado nas suas questões. E quarta-feira tem live e espero por vocês às 20 horas, horário de Brasília. Até lá!